Quando lemos a bem-aventurança ensinada por Jesus, quando ele diz que é feliz aquele que é limpo de coração, nós vemos também uma correspondência negativa na vida de muitas pessoas. São aqueles que se frustram porque desejam ter um coração puro, um coração limpo. No entanto, a frustração vem quando tentamos ser limpos de coração pelo esforço próprio. Por exemplo, a história nos fala daquelas pessoas que se retiravam da sociedade, se isolavam em mosteiros, porque achavam que se separando da sociedade estariam se separando do pecado e se purificando, tendo um coração limpo por esse esforço. E de muitas outras formas, pessoas tentam hoje resistir ao pecado, resistir à tentação pela sua própria força, mas isso só produz frustração. Na verdade, quando entendemos a Bíblia, o que ela está falando sobre ser limpo de coração, lembramos, por exemplo, dos ensinos de Jesus, quando ele conta, por exemplo, a parábola daqueles dois homens que vão ao templo para orar, e um deles, religioso, ele levanta sua voz e orgulhosamente diz: graças te dou, Pai, porque eu não sou como esses pecadores. E eu não apenas não faço coisas erradas, como eu jejuo 2 vezes por semana. E ele começa a se orgulhar das coisas que ele fazia. No entanto, o outro homem que estava lá no templo orando, ele batia no peito, nem ousava levantar a cabeça, e ele dizia simplesmente: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus se volta para aqueles que o estavam ouvindo e ele faz a pergunta-chave: qual deles saiu daquele momento perdoado, resgatado, restaurado? O segundo, porque a humildade do coração fez ele reconhecer a sua miséria e saber que ele precisava do Senhor para ser limpo. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O outro não saiu justificado, porque ele vai à presença de Deus considerando que as suas atitudes, a sua religiosidade eram suficientes para dar a ele a purificação que ele sabia que precisava. No entanto, nós precisamos entender que a nossa capacidade é insuficiente para isso. Não podemos purificar o nosso próprio coração, porque já somos pecadores e tudo que fizermos será contaminado pelo pecado. Por exemplo, lá em 1 João capítulo 1, verso 8, diz que se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. O Paulo, escrevendo lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Então, como entender essa bem-aventurança? Feliz é o puro de coração. Não significa que é feliz aquele que nunca peca. Aliás, o apóstolo Paulo, ele, de uma forma magistral, ele descreve a nossa situação lá em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele termina dizendo: miserável homem que eu sou. Então, Paulo está dizendo que há uma luta dentro de nós. Então, limpo de coração aqui, bem-aventurado, feliz é que é o limpo de coração, não quer dizer aquele que nunca peca. O que, na verdade, Jesus está nos ensinando é que é limpo de coração aquele que busca a justiça que vem do alto, a justificação que vem da cruz, aquele que reconhece que não há em si mesmo bem algum e precisa do perdão que vem do Senhor. Por exemplo, o Salmo 139, ele diz: para onde fugirei da tua face? Por que ele fala isso? E o que é que isso tem a ver com ser limpo de coração? Deus sabe como é o seu coração. Deus sabe que eu peco, Deus sabe que eu erro, Deus sabe que você não estará isento de pecar. No entanto, o que Deus espera de mim e de você é a humildade de nos voltarmos para Ele em arrependimento, em quebrantamento, em confissão de pecado. Porque quando assim fazemos, encontramos aquilo que limpa o nosso coração. Olha comigo, por exemplo, 1 João capítulo 1, o que João escreve no verso de número 9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, se confessarmos. Eu só confesso se há convicção. Eu só confesso se há um reconhecimento interior. Então, quando eu me quebranto, quando eu reconheço diante de Deus o meu estado, o meu pecado,
então Ele é fiel e justo para limpar o meu coração. Então, feliz é aquele que encontra o coração limpo, não porque fez um esforço adequado para se limpar, mas aquele que encontrou em Deus a fonte da limpeza. Aquele que é santo nos santifica, aquele que é justo nos justifica. E quem encontra isso em Jesus, verdadeiramente é feliz.